Mas, por exemplo, a BYD, né? A gente vê que tá crescendo bastante. Pelo menos a gente vê muitos modelos na rua, são carros bonitos. E muitas pessoas gostam e elogiam o carro. Você acha que a BYD vai ter um crescimento, assim, gigante no Brasil? Você acha que ela pode vir a dominar outras marcas, enfim? De jeito nenhum, por uma razão muito simples. A gente mora no Brasil, a gente não percebe, mas o mercado brasileiro de automóveis, ele é uma jabuticaba no sentido seguinte. O mercado brasileiro de automóveis, o ano passado, é 2,5 milhões de carro. Cresce muito pouco. Esse ano está com 3% de crescimento, não vai crescer. A taxa de juros está muito alta. Dos 2,5 milhões de carro, 500 mil é picape e comercial leve. Picape média, picape média, mas para a gente é grande, que é uma Hilux, uma S10 ou a Jack Hunter, que a gente vende, que é uma picape grande diesel. E as picapes menores, como uma Toro, por exemplo, ou até como uma Saveiro, ou uma Strada. A Fiat Strada do ano passado foi o veículo mais vendido do Brasil, vendeu 140 mil. Então, vamos tirar esses carros, que esses carros não são carros de passageiro, vamos dizer. Tem um uso bem específico, e chinês não tem esse tipo de carro. Por exemplo, picape na China vende muito pouco, porque picape nem pode circular nas cidades, é considerado um caminhão. Então, o nosso mercado é 2 milhões de veículos de passageiro. Dos 2 milhões, 1 milhão, metade, 52%, é 1.0. Então, se você quer ter uma presença forte no mercado brasileiro, você tem que ter um carro com motor 1.0, turbo, flex, $500 milhões de investimento. Esse motor, ele é específico ao mercado brasileiro por causa da carga tributária. Você paga menos imposto quando o carro é 1.0. Você paga 6% a menos de imposto que se um carro for 1.2, 1.5 ou 2.0. Ah, não sabia disso. Então, essa diferença tributária faz com que no Brasil, nós temos uma característica, 50% do mercado brasileiro é motor 1.0. Então, se você quer ter uma presença grande no mercado brasileiro, você tem que ter um carro com motor 1.0 flex e 1.0 turbo flex. O 1.0 flex tem 80 a 90 cavalos e o turbo flex tem de 120 a 130. São motores super sofisticados que só servem para o Brasil. Na Europa, você tem motor 1.1, 1.2, 1.2 turbo, 1.3, 1.3 turbo. Na China, você tem motor... O chinês não gosta de carro pequeno, então 1.2, 1.5, 1.8. Nos Estados Unidos não existe nada abaixo de 1.5. Então, no Brasil, se você quer participar do mercado brasileiro como um player importante, você não pode estar fora de 50% do mercado brasileiro. Que foi o que a Hyundai fez. O que a Hyundai fez em 2011? Eu quero vender carro no Brasil. Tá bom. Analisaram o mercado, falaram, bom, se eu quero vender carro no Brasil, eu preciso de um motor 1.0, na época não tinha turbo ainda, eu preciso de um motor 1.0, e de um carro específico para o mercado brasileiro, que é um carro compacto, rústico, simples, resistente, que é o HB20. O HB20 não é um carro sofisticado. Tanto assim que na Europa não vende, na Coreia não vende, nos Estados Unidos não vende. A Hyundai é a terceira maior montadora do mundo. Vendeu o ano passado 7,2 milhões de carros. Toyota vendeu 10.800, Volkswagen 9.200 e Hyundai 7,5. Depois você teve a GM, um pouquinho menos de 6 milhões, a Ford vendeu 4 milhões, a BYD vendeu 4 milhões, ou seja, a Stellantis vendeu 5 milhões e 400, ou seja, a Hyundai tem uma gama extensa de produto e está num monte de países. O HB20 é uma jabuticaba. É um carro feito pro Brasil, pro brasileiro, dentro do Brasil. Não vende nos outros países. Não vai para o Chile, não vai para a Europa, não vai para os Estados Unidos, não vai para a Coreia, não vai para lugar nenhum. Quando você é uma montadora chinesa e você investe num produto, um motor específico para o Brasil e um produto específico para o Brasil, você perde toda a economia de escala que você tem na China. Isso você tem custos brasileiros. Você não tem mais vantagem competitiva nenhuma. Você não acessa a mão de obra chinesa, você não compra aço na China, você faz o carro no Brasil com os custos brasileiros e tudo, com uma diferença.
como você não se chama Fiat, e você se chama BYD ou Hyundai, você vai vender 150 mil desse carro. Só que a Fiat, ela vende 520 mil. Ou seja, ela tem fornecedor mais barato, ela tem economia de escala, ela tem economia em marketing, ela tem economia em tudo. Ou seja, a Fiat consegue ganhar dinheiro no Brasil e a Hyundai não ganha. Então, a BYD, falando especificamente da BYD, a BYD hoje só faz carro elétrico e só faz carro híbrido plug-in. É isso que ela faz. E faz muito bem. Mas o que acontece? O mercado de carro elétrico no Brasil é 2,3% do mercado brasileiro e está em queda. Quando você olha os primeiros 4 meses desse ano, o mercado cresceu 3,3% e carro elétrico caiu 15%. O mercado de carro elétrico no Brasil caiu 15%. E não vai crescer. Depois eu explico por quê. Então, o que acontece? Se a BYD tem 75% desse mercado, domina completamente o mercado de carro elétrico, mas é 75% de 2,30%. Então, dá 1,6% do mercado brasileiro. Depois, híbrido. A BYD faz muito bem híbrido plug-in. Mas o híbrido plug-in é um carro caro. Porque é um carro, ele tem toda a parafernália de um carro a gasolina, toda a parafernália. Então, você tem carro a gasolina, você tem radiador, bomba de gasolina, bomba d'água, alternador, catalisador, injeção. Ou seja, você tem um monte de coisa do carro a gasolina. Você tem tudo de um carro elétrico normal, 100% elétrico. Você tem bateria razoável, 20, 30, 40 kW. Você tem motor elétrico. Você tem carregador rápido, carregador lento, módulo de alta potência, modo de baixa potência. Ou seja, é um carro complexo. E entre os dois, você tem uma eletrônica super sofisticada para os dois poderem trabalhar juntos. Ou seja, é um carro complexo. Isso não cabe num carro pequeno. Sim. Tem que pôr num carro médio. Bom, o mercado de carro médio no Brasil é 400 mil carros por ano. E já é caro, né? E é caro. Então, se você... A BYD hoje no Brasil perde dinheiro nos preços que ela está vendendo. Ela vai ter que aumentar o preço. Hoje ela perde dinheiro. E não perde pouco, não. Então, o que acontece? Esses carros são complexos. Então, ela tem 40% do mercado de carro híbrido. E com tudo isso, ela faz 3,5% a 4% do mercado. Enquanto a BYD no Brasil não tiver um carro a etanol, motor só para o Brasil, que ela não tem na China, e um carro compacto, que ela não tem, ela dificilmente vai subir acima de 4%. É matematicamente impossível. Só com carro elétrico, só com híbrido plug-in, você não passa de 4%. Para passar de 4%, ela teria que pegar um carro pequeno, fazer um motor 1.0, turbo, flex, e colocar o motor lá dentro. E aí, acabou a economia de escala. Ela vai ter os custos da Hyundai no Brasil. Sim. Mas não vai ter o volume da Fiat. Ou seja, não vai ser uma operação rentável. Então, o que acontece? A BYD fala, eu vou colocar um motor a gasolina, um motor térmico, que é gasolina e etanol, num Dolphin. Gente, é mentira. Não cabe. Um carro elétrico projetado para ser elétrico, se você quer colocar um motor a gasolina nele, um motor térmico, não cabe. Você tem que mudar toda a estrutura do carro. Porque o carro elétrico, ele tem um entre-eixos, que é o espaço interno, muito grande em relação ao espaço total do carro. Porque o conjunto de tração do motor elétrico é muito simples. E a bateria fica embaixo fica no solo. Então, você tem carros que são muito grandes por dentro e compactos por fora. Essa é a vantagem do carro elétrico. Quando você quer colocar um motor a gasolina, ela não cabe. Você não consegue colocar o câmbio, o radiador, o motor, o catalisador, você não consegue. Então, se a BYD quer crescer de market share no Brasil, ela vai ter que lançar uma jabuticaba. Só para o mercado brasileiro. Não vai vender em nenhum lugar. Nem na América do Sul vai vender.